Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Pedro Volpato, mais conhecido como JP, e nesse vídeo eu quero te contar um momento de que eu acredito que eu devia ter uns 11 ou 12 anos, eu estava tendo uma conversa com o meu pai sobre trabalho, sobre ser útil à sociedade, e eu não estava identificado com nada. O que eu mais queria na época era saber de jogar, de zoar, de me entreter, sabe? E a ideia do conceito de trabalho era algo sofrido e que não me despertava interesse e muito menos uma certa alegria, prazer em se executar, sabe? Então, a gente estava na sala conversando e ele me comentou muito que o ser humano tem uma própria necessidade natural de se sentir útil para a sociedade, sabe? De sentir que está agregando, de sentir que está fazendo alguma coisa que outra pessoa aproveite, basicamente se sentindo que está contribuindo, sabe? E naquele momento que ele me falou isso, eu não entendi, não fez sentido pra mim, porque eu não senti aquilo na época, sabe? Eu acredito que várias pessoas também não devem sentir isso até hoje, porém eu acredito ao mesmo tempo que são a minoria, entende? Porque conforme eu fui desenvolvendo a minha consciência, desenvolvendo as minhas capacidades e, consequentemente, né, ajudando outras pessoas, eu fui notando que tinham certos momentos em que eu deixava de fazer coisas por livre-arbítrio, sabe? Eu tirava um período, digamos assim, inútil, entre aspas, em que eu não fazia nada. E claro que esses momentos são saudáveis até certo ponto, né? Não tomemos nada como radical nem extremista, mas eu sentia sutilmente, sabe, ao longo da minha adolescência, um senso de inutilidade quando eu não estava fazendo nada por um período demasiado de tempo, entende? E ali eu comecei a me lembrar daquele papo que eu tinha com meu pai, eu tipo, olha só que interessante, eu tô sentindo isso justamente aquilo que meu pai falou sobre servir, sobre contribuir, sobre se sentir útil, sabe? E ao longo desse tempo eu fui desenvolvendo cada vez mais as minhas habilidades e contribuindo cada vez mais para as pessoas, e como eu alinhei isso com o que eu faço hoje tem muito a ver, obviamente, com a internet, porque a maioria das coisas que eu aprendi, que eu sei fazer hoje foi com a internet, foi com vídeo no YouTube e tudo mais, mas foi buscando em mim um certo histórico no passado, onde eu estava feliz em fazer algo que eu estava fazendo e que não era apenas dormir ou jogar ou fazer algo que não agregasse, digamos assim, para o grupo como um todo, sabe? Eu lembro nos trabalhos da escola antes que, quando era proposto para ser criado um vídeo ou alguma imagem, eu me engrenava, me atraía pra caramba na ideia de criar algo, sabe, do digital, que fosse interativo, né, que fosse contar uma história, que fosse despertar alguma emoção. E aí eu comecei a notar, né, que interessante. Daí eu fui inconscientemente desenvolvendo habilidades de edição e tudo mais, e isso foi evoluindo a níveis que até hoje, por exemplo, há 30 minutos atrás eu estava editando um vídeo aqui, sabe? Então é bem doido. E é muito gratificante também saber que as coisas que eu estou fazendo, né, claro, em união com toda uma gama de pessoas, desperta em outras uma consciência que para mim foi crucial na minha evolução, sabe? Teve um momento, e eu acredito que esse foi o meu primeiro despertar, por assim dizer, em que eu percebi que eu não estava preso às minhas condições naturais, entende? Eu fui me desenvolvendo a minha consciência de uma maneira automática, digamos assim, sem um direcionamento consciente de para onde eu estava indo, sabe? Quando eu tive a percepção de que, olha, existe um mundo de pessoas falando, estudando, escrevendo sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento, no meu lado foi muito forte a questão social, de me comunicar melhor, principalmente com o lado feminino, sabe? Que eu tinha muita trava num certo ponto da minha vida. Eu me atraquei naquilo como se fosse o santo grau, sabe? E eu interpreto que hoje ainda é, porque se não fosse por aquela revelação que se apareceu na minha frente, eu não teria seguido esse caminho, eu não teria acertado, eu não teria errado, eu não teria aprendido de forma consciente e, cara, constantemente me desenvolvendo até chegar ao ponto que eu cheguei hoje, sabe? Então, um ponto que é bem forte pra mim, eu acredito que na vida de todo ser humano, é quando ele percebe que ele não é refém das circunstâncias, sabe? Claro que pode estar tudo contra ele, todas as adversidades apontando contra ele, mas graças à entidade universal, nós somos os únicos seres vivos que, até o nosso conhecimento, conseguimos expressar o livre-arbítrio, né? E não somos reféns apenas dos nossos instintos, condições, como são o caso de outros animais, entende? Claro que eu não estou endeusando a raça humana aqui e compreendo que cada animal tem sua particularidade, mas a complexidade que engloba o nosso poder de ação, escolha, pensamento e criação é algo que eu venero assim num ponto absurdo, cara. E até refletir, sabe, no passado da nossa história, como tudo se desenvolveu para chegarmos onde estamos.
intelectualmente, sabe? Até chegar a um ponto em que o nosso próprio intelecto nos aprisiona. Porque quem aqui nunca passou por um sofrimento interno em que externamente estava tudo bem, mas parece que, de alguma forma, o nosso intelecto acabava nos esfaqueando emocionalmente, nos fazendo sentir coisas que nós não desejaríamos para ninguém, né? Hoje eu li uma passagem de um livro do Meditações, de Marco Aurélio, que falava justamente sobre se eu não faço mal a ninguém e pratico a benevolência, por que há de eu fazer mal a mim mesmo, sabe? E daí eu vi ali, cara, claramente, como a gente pode ser refém da nossa mente se a gente não aprender a controlar ela, né? Tem uma frase que a gente gosta muito de falar dentro da Superboss e nos vídeos que a gente faz, que é: a mente é uma ótima ferramenta, mas um péssimo mestre, sabe? Então, aprender a gerenciar tudo isso e ter esse despertar de que tu consegue desenvolver toda uma capacidade intelectual de escolha e emocional e espiritual e em diversas áreas da vida, e ver tudo isso confluenciando de uma maneira que quanto mais tu cultiva, mais tu semeia, mais tu colhe e consegue cultivar e semear ainda mais. Olha, cara, é um ponto que dá até um tesão absurdo, sabe, em jogar esse jogo da vida quando tu tem controle, sabe, das tuas próprias circunstâncias e tu tem consciência das tuas limitações e das tuas fraquezas, das tuas fortalezas, e tu consegue tomar escolha a partir disso, né? Ter todo um campo que tu pode estudar e toda uma área que tu pode despertar, e através disso contribuir para ainda mais pessoas terem essas emoções também, essas sensações, esse bem-estar interno. Por mais difícil que seja, tu consegue executar ações que promovam o bem-estar coletivo, e isso a gente pode ver que é até um padrão da natureza priorizar o grupo ao invés do indivíduo em si. E olha, mas as maiores satisfações que eu senti na minha vida foi quando eu tive a percepção de que eu estava contribuindo muito para muitas pessoas, sabe? Não apenas para mim. Mas é claro que quando tu já tá bem contigo mesmo, tá bem nutrido, tá se sentindo massa, teu copo tá cheio, tu consegue facilmente distribuir para outras pessoas porque tu tá transbordando, sabe? Então eu não recomendaria tu focar em outras pessoas primeiro se tu não estiver bem equilibrado no momento, entende? Então essa é uma baita percepção que eu posso te passar nesse vídeo, uma breve sacada. Eu espero que tenha curtido. Deixa aqui nos comentários o que tu acha. A gente se vê no próximo e até mais.